Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Index Talks. É um momento onde que a gente traz aqui vários convidados para trazer um conteúdo de primeira e a gente tem uma temporada 2026 começando nesse exato momento. Fique ligado, se inscreva aqui no nosso YouTube, nas redes da Index, para que a gente consiga estar sempre presentes e conectados com conteúdos de primeira sobre gestão da experiência do cliente, tá? E hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante, que é a experiência do cliente em serviços essenciais. A gente tem um setor, né, que tem vários desafios e o Brasil ele tem uma estrutura, né, de várias companhias que são concessões públicas que trabalham ofertando, né, seus serviços e soluções para os cidadãos brasileiros, para os clientes. E isso acaba sendo sempre um desafio, né, porque existem vários tipos de serviços que estão no nosso dia a dia e são essenciais e que cada vez mais as empresas antes simplesmente entregavam esses serviços, né? Elas entregavam de uma maneira muito simples, mas agora elas estão focadas na centralidade do cliente, na experiência do cliente. Água não é apenas um serviço aspiracional, é uma infraestrutura básica da população. E isso, nós temos que entender que faz parte, né, na verdade, do nosso dia a dia, e nós temos uma missão como gestores de entregar experiências até mesmo em serviços essenciais. E esse ponto traz uma complexidade que outros mercados tipicamente não enfrentam, né? Então hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial lá de Belo Horizonte, que é uma profissional, uma líder de uma empresa que nós somos parceiros, né? Que é a Nádima Barbosa, gerente de relacionamento com clientes da Copasa. Seja bem-vinda, Nádima. Obrigada, Tomás. É uma honra ter você aqui na nossa casa. A gente vem, né, numa parceria agora recente e a gente está muito orgulhoso de trabalhar com vocês. Seja bem-vinda e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os desafios aqui. Que são muitos. São muitos, exatamente, nos serviços essenciais, né, nas concessões e nas empresas de utilities em geral, né? A gente vai abrir um pouco o leque. E para começar, eu já tenho algumas perguntas aqui a queima-roupa para você, tá? E, Nádima, você está há quanto tempo na Copasa? Há 28 anos. Nossa, então você já viu muita água rolar, né? Muita água rolar. E já, enfim, já passaram por muitas gestões diferentes. Como é que foi essa trajetória até o momento? Diferentes gestões, diferentes estratégias, né? São, assim, muitos anos em que a gente conseguiu ali entregar bastante valor para o serviço, bastante evolução. Então, é uma Copasa hoje que já tem mais de 60 anos, né? Então, eu faço parte aí de quase metade dessa história. E realmente já passamos por várias mudanças e muita evolução em relação à entrega de valor para os clientes, né? E mudança também em relação à visão do cliente, né? E da importância do cliente para o negócio da companhia. Excelente. E eu vou te fazer uma pergunta, igual eu disse, a queima-roupa. Quando você pensa em experiência do cliente na Copasa, qual é a primeira tensão que vem à sua cabeça? Você comentou, né, que é um serviço ali que faz parte do dia a dia das pessoas de forma intensa, né? E a gente tem ali um desafio que a gente pode ali traduzir como tensão, que é esse de trabalhar com o que é invisível quando tudo funciona bem, né? Então, quando tudo funciona bem, ninguém lembra da gente, ninguém lembra de agradecer que recebeu ali uma água de qualidade na sua casa, acordou e pôde tomar um banho, pôde fazer as tarefas de casa, mas quando falha, né, a gente tem ali uma visibilidade negativa por aquela falha e muitas vezes desproporcional ao que a gente entrega, né? Tamanho esse impacto negativo, né? Que ele vai ali para redes sociais, mídia, né? TV, jornais, enfim, tudo isso traz ali e compartilha aquela falha com um número de pessoas muito alto, né, com a população como um todo. Então, essa é uma tensão. E aí, olhando para como trazer ali, né, o positivo daquilo que a gente entrega, trazer essa percepção de excelência do serviço que a gente entrega, que na maior parte do tempo é isso, né, mobilizando, engajando a casa como um todo, né, porque
experiência do cliente não é um departamento, experiência do cliente, centralidade do cliente é cultura. Então, a gente tem ali esse desafio, enquanto gestora da área de relacionamento com clientes, eu tenho ali esse desafio também, a gente pode traduzir em intenção, né? Que é esse engajamento das pessoas, é cuidar da jornada do cliente ali de ponta a ponta, né? Entregando uma experiência de excelência para o cliente. Isso é realmente muito desafiador na Copasa. E acredito que em outras empresas do mesmo setor, né? De utilities. Pois é, é um serviço de alto contato, né? Todos os dias ali você tem uma interação a todo momento, né? Você, talvez a cada meia hora você interage, seja tomando uma água ou lavando uma mão, né? Sim. Então, se de fato tem algum tipo de deficiência, isso vem à tona muito rápido, né? É um serviço essencial, né, Sim. Tomás? Então, a gente está ali mexendo com a vida das pessoas, com saúde, com qualidade de vida. Isso é muito sério, né? A gente também tem essa consciência, né? O mesmo que nos traz orgulho, que é trabalhar com algo que impacta tanto a vida das pessoas, né? Trazendo qualidade e saúde, sim, da mesma maneira traz também esse desafio sobre a gravidade de alguma falha ocasional. Sim. E abrindo um pouco o leque, né, indo para o segmento de utilities, né, em geral, que são serviços essenciais, né, muitas vezes são serviços regulados, né, tem agências reguladoras, a gente estava dizendo mais cedo sobre níveis, no caso de água, né, nível federal, estadual, municipal, traz uma complexidade, né, maior ainda. Mas qual que é a realidade do segmento de utilities hoje no Brasil, na sua visão? Assim, o que você tem visto sobre o tema, a maturidade da centralidade do cliente nesse segmento? Isso tem evoluído ou ainda não, em relação talvez a outros setores mais tradicionais e setores tipicamente, entre aspas, privados? Como é que você enxerga isso em termos de evolução do segmento? A gente sempre observa, né, realmente no mercado, como funcionam as regulações, né? E a gente observa que a gente tem sim evoluído nos últimos anos, mas ainda tem muito, né, para evoluir. Mas quando a gente pensa também em regulação, a gente pode considerar que a regulação existe para garantir uma boa experiência para o cliente, né? Então, tudo que é regulado, de certa forma, está alinhado, né, com o que a gente pensa ali de entregar para o cliente. Então, sim, a regulação defende, no que ela defende, ela exige, né? Então, ela traz resoluções, regras para que sejam cumpridas e todos têm o mesmo objetivo, né? Que é entregar um serviço de qualidade para os clientes, né? Então, hoje em Minas Gerais a gente tem uma regulação estadual, né? Que abrange a maioria dos municípios, mas a gente também tem regulações municipais. E aí traz também para a gente ali esse cenário de lidar com diferentes regulações, né? A Copasa, ela está presente em 636 municípios de Minas Gerais com serviços de água e cerca de 300 também com serviços de esgotamento sanitário. E aí, né, são muitos municípios, quase a totalidade de Minas ali, né, grande parte de Minas Gerais, e a gente tem que lidar, então, com essas regulações diferentes, né, mas a gente enxerga realmente como esse cumprimento, ele está realmente, das regras, das resoluções, ele está realmente alinhado com entregar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Você mencionou a quantidade de municípios, né, na verdade, qual que é o impacto hoje da Copasa na sociedade, em termos de clientes, né, consumidores, cidadãos, e também a estrutura que a empresa tem atualmente? A Copasa atende a uma população, nesses 636 municípios, a gente atende uma população de 12 milhões e meio clientes no estado de Minas Gerais. Então, é uma população bem ampla aí, né? Sim. E clientes cadastrados, né? Contratos de clientes, a gente tem 5,7 milhões. Então, é bastante coisa, né? É muita coisa. E com uma pluralidade, vamos assim dizer, também em relação a tipos de cliente,
Minas Gerais tem características bem diferentes de uma região para outra, né? Minas é um país. Né? Minas é um país, exato. Então, a gente tem aí esse desafio também com a experiência do cliente, em proporcionar uma boa experiência do cliente, que é enxergar essas diferentes características, né, no estado de Minas Gerais. Sim. Isso traz, né, uma dificuldade operacional, né? Porque a complexidade, né, de tipos de clientes, de segmentações de clientes, com seus vieses geográficos, demográficos e por aí vai, né? Traz uma complexidade operacional muito grande, né, em termos de até mesmo capilaridade, de levar, né, o serviço para todas as regiões, né? Como é que você pensa essa questão da operação versus a percepção do cliente, assim, essa modularização, né? Porque, assim, dá para a gente chegar sempre num número final, né? Acerca da percepção do cliente, dos indicadores de percepção do cliente, mas já entrando num aspecto de segmentação, né? Fazendo um gancho aqui com esse tema, como é que você entende como essa operação ela se conecta, né, com a percepção e os indicadores e a segmentação? Ficou claro? Sim, a operação, né, uma falha na operação, na verdade, ela significa a origem de tudo, né? E o que vai impactar muito ali essa percepção do cliente que a gente está falando, considerando que a gente tem aí essa complexidade de trabalhar com um serviço que normalmente é invisível, né? Sim. Quando tudo funciona bem, mas quando falha, a gente vai ter ali esse impacto. O que é uma falha na operação? O que é uma falha na operação? Boa pergunta. Um vazamento, uma falta d'água em alguma região ou num imóvel específico, ou até mesmo uma variação ali do valor da conta do cliente, né? Então, também a gente pode considerar como uma falha, porque aquilo que vai gerar dúvidas para o cliente, a ausência da entrega do serviço para ele, né? Então, tudo isso a gente considera essa falha que tem alta visibilidade negativa quando ela acontece. Ali nasce um processo dentro da empresa e o reloginho do cliente está contando, né? Exatamente. E quais são esses aprendizados, né, dessas correlações de operação versus... O aprendizado é realmente conseguir traduzir, né, trazer uma percepção positiva daquilo que a gente entrega, criar uma relação de confiança com as pessoas, né, porque a gente está... cliente, pessoas, né? Porque a gente é muito pessoal mesmo, eu falo pessoas que é realmente muito pessoal na vida delas ali, né? Então a gente precisa trazer com muita comunicação e transparência, né? Trazer ali informação, conhecimento sobre o que a gente está entregando, para que, quando aconteça uma falha, ele entenda, né? Então, a gente tem complexidade, por exemplo, o serviço é complexo, a gente tem complexidade de redes, né? Então, as redes ali, as pessoas não veem, né? Mas tem toda uma complexidade ali em relação ao material das redes, em relação à extensão das redes, as estações de tratamento de água ou de esgoto, né? Então, o serviço, ele tem essa complexidade. Então, eu acho que a gente tem aprendido e evoluído bastante nessa comunicação e numa forma transparente também de atuar sobre tudo o que acontece, né? Então, tivemos também evolução na nossa área de comunicação quanto a isso, né? Então, entregar e comunicar, explicar, dar conhecimento, dar visibilidade àquilo que é positivo também, né? E aí, quando acontece uma falha dessa, né? Além da gente ter que atender tempestivamente, então o cliente também, muitas vezes, a questão nem é o problema, mas sim como você resolve esse problema, né? Como que a gente resolve esse problema? Então, a gente está atento também a atender ali imediatamente, né? São demandas, esses exemplos que eu dei, de vazamento e falta d'água, por exemplo, são demandas tratadas com urgência, né? Pela nossa operação. E aí o atendimento acolhe isso também, né? A gente tem um atendimento ali ininterrupto, 24 horas. Sim. A gente acolhe aquilo rapidamente também e aquilo precisa ser sanado rapidamente, né? Junto com uma comunicação sobre o que aconteceu, né? Qual foi o problema? Foi uma manutenção? Como é que aquilo foi corrigido?
atendido, qual é a complexidade operacional e técnica que aquela questão trouxe ali, né, que talvez possa ter demorado um pouco além do que foi previsto pelo cliente, né? Então, tudo isso é que vai trazer essa relação de confiança mesmo com os nossos clientes. Não, muito bom. Um tema, né, assim, a gente estava falando aqui sobre essa questão operacional, né, e aí você tem toda uma rede, né, de operações espalhadas, né. Eu, como sou de Belo Horizonte, desde o dia zero da minha vida, a Copasa esteve presente na minha vida, né. E você disse, a empresa tem 60 anos, né, você tem já 28 anos de trajetória, né. E um tema que é uma curiosidade que eu queria perguntar sobre a transformação, de fato, não somente a transformação da empresa, mas também do consumidor e também do planeta, vamos dizer assim, porque a água tem uma correlação com o clima, né, no modo geral, né? Então, crises climáticas, questões relativas a infraestruturas muito antigas, que tem a ver com, claro, né, momentos da empresa, momentos da sociedade como um todo, dos governos, né? E essa pressão também do mercado, na verdade, por investimentos, o cliente também quer cada vez tarifas mais baratas, né? Fazendo um compilado geral sobre mudanças, né? O que você enxerga sobre toda essa trajetória que você viveu? Como é que a gente está hoje, ou como é que era e para onde a gente está indo, né? Em relação à expectativa do cliente, em relação a como a empresa tem que se comportar no mundo hoje, né? Que é cada vez, eu entendo, mais desafiador, né? Sim. O cliente mudou, né, Tomás, ao longo dos anos, né? Nós mudamos. A partir do momento que a gente teve contato com boas experiências, a gente quer aquilo para todas as nossas experiências. O paladar não retrocede, né? O paladar não retrocede, é eterno, né? Então, começa por aí, o cliente mudou. E com isso, eu vejo uma mudança de posicionamento das empresas também, e não foi diferente na Copasa. Mas ele mudou porque está mais empoderado? Ele tem mais recursos? Ele tem mais voz ativa? Eu vejo que mais acesso à informação, né? Então, ele tem ali... E com a evolução de boas experiências, sim, por meio da tecnologia principalmente, né? Não é, assim, todo cliente que gosta de ser atendido de forma digital, mas isso evoluiu bastante, né? Então, ele teve contato com aquilo ali, se foi rápido, se foi simples, se foi fluido, ele quer essa praticidade, ele não quer mais sair de casa, né, para fazer. E ele quer com qualidade. As próprias empresas passaram também a ouvir o cliente, né? Então, eu acho que essa oportunidade de ouvir também deu essa abertura, proporcionou essa abertura para que os clientes se manifestassem também. Então, eu acho que tudo isso ali vai de encontro a essa mudança de comportamento do cliente enquanto consumidor e também das empresas, né, que tiveram ali também que, eu acho, enfim, é um contexto, né, de coisas, de mudanças no mundo que levaram ali a mudança de comportamento, a mudança de exigências, oportunidade de escuta, né, que nem sempre foi assim. Acho que a gente evoluiu bastante também nessa questão. Hoje as empresas fazem questão de ouvir os clientes. Qualquer serviço que a gente acessa hoje, a gente recebe uma pesquisa, né? Exato. Pergunta como que a gente foi atendido, e muitas vezes a gente faz questão, na maioria das vezes a gente faz questão de responder, né? Então, eu acho que todo esse contexto trouxe essas mudanças. E não foi diferente para a Copasa, né? A Copasa, desde 2019, a gente tem ali uma mudança mais intensa em relação a isso, quando a empresa foi reestruturada, e a gente passou a ter uma diretoria de relacionamento em mercado, que hoje é a diretoria de comunicação, clientes e sustentabilidade. Legal. E passamos a ter uma área específica de relacionamento com clientes, que cuida da gestão da experiência do cliente, cuida da satisfação. A gente teve aí, a partir de 2021, a implantação de um indicador estratégico, que é o de satisfação geral do cliente. Então, assim, esse olhar estratégico, todas essas mudanças na Copasa, esse olhar e ações estratégicas, né, também fez com que a gente olhasse para
essas questões de clientes, com o cliente, inclusive, no centro do negócio. Então, na nossa declaração estratégica, a gente passou a ter o cliente no centro do negócio, então a nossa área passou a trabalhar com engajamento e cultura da centralidade do cliente. Então, todas essas mudanças que aconteceram no mercado, a gente tem acompanhado de forma mais intensa desde 2019 com todas essas ações. E hoje, né, o que é ali o nosso... O que tem norteado ali nossas ações? A Copasa trabalha com contrato de concessões, contrato de programa, né, ou contrato de concessões por município. E existe hoje, né, muito intimamente ligado à agenda ESG, a gente tem a licença social para operar, que é uma aceitação informal das comunidades locais e das partes interessadas para que a empresa opere nas cidades, né, ou na região que ela atua. E isso é muito importante para a gente. É isso que garante a manutenção do contrato que a gente tem ali com o município, né? Então, se a gente não entrega uma boa experiência para o cliente, a gente está impactando diretamente a LSO. Tá. E se a gente não tem a licença, a gente está com alto risco, né, de caducidade de contrato, né? Então, realmente... com esse cenário que a gente convive hoje, além de outras mudanças, a gente tem questões relacionadas ao marco do saneamento, no mercado de saneamento como um todo, né? Sim. Mas eu acho que agora a LSO é realmente o que a gente busca ali o tempo todo na nossa rotina, né? Monitorar, fazer a gestão da experiência do cliente, ouvir o cliente, acompanhar o indicador de satisfação do cliente, promover as ações necessárias, né, para a melhoria dos processos, daquilo que foi identificado ali, para alcançar realmente a LSO. Excelente. Muito bom, Nádia. E olha só, uma pergunta que eu tinha anotado aqui, antes da gente começar a falar de personas, que é um tema bastante quente aqui também, e depois a gente vai falar de digitalização, que, né, uma empresa de 60 anos está vivendo esse processo, né? Mas existe espaço real para encantar clientes no segmento de utilities ou a gente tem que entregar o básico bem feito e tá ok? Olha, não é o foco principal realmente o encantamento, mas a gente enxerga alguma oportunidade sim. Vou te dar um exemplo do que a gente fez quando a gente estruturou uma equipe de clientes que a gente considera estratégicos da companhia. Isso envolve empresas, clientes com alto valor de faturamento, clientes que têm contratos de demanda conosco, né? Então, um contrato formal mesmo de entrega da demanda de água e serviço de esgoto que o cliente precisa. E a gente estruturou uma equipe específica para esse atendimento, né? Então, a gente tem percebido muito retorno positivo, muito feedback positivo sobre esse contato mais personalizado, visitas em campo. Então, esses clientes têm uma forma diferenciada de serem atendidos por atendentes, por uma equipe especialista, né, para esse segmento de cliente. E são várias carteiras, tá? Dentro de cliente estratégico, a gente tem várias carteiras e vários profissionais que cuidam dessas carteiras. E aí, a gente percebe esse encantamento nesse momento, sabe? Mas, de fato, não é ali o foco principal. O que a gente precisa realmente construir é mais a confiança, né? Estabelecer essa relação de confiança, que é o que vai garantir a licença social para operar, atuando de forma transparente e ética o tempo todo. Muito bom, muito bom. E agora a gente vai falar de um tema muito rico, que são as personas, né? E você disse que a Copasa atende 12 milhões e meio de pessoas e é um volume assustador, né? É muita gente, né? E isso tem uma série de complexidades e contextos e, enfim, características, né, de cada região, né? Tem regiões de maior poder aquisitivo, de menos poder aquisitivo, tem regiões com algum tipo de viés cultural para um lado, viés cultural para o outro, para cima, para baixo, não importa, né?
Isso traz uma complexidade de personas muito grande, né? Uma complexidade da característica de clientes muito grande. E eu me recordo do Chico, que é o assistente virtual de vocês, né? Uhum. E eu cheguei a interagir com ele várias vezes, né? Enfim, nas redes. E me fala um pouquinho dessa questão do motivo pelo qual, né, existe a preocupação de vocês entenderem que existem personas diferentes, né, personas organizadas de maneiras diferentes dentro da carteira de clientes que vocês possuem, né, do conjunto de clientes que vocês possuem. Uhum. Me fala um pouquinho por que isso é importante, por que vocês pensam dessa forma. Quando a gente passou a ter esse movimento que eu comentei, né, a gente já falou aqui desse movimento da Copasa, colocar o cliente no centro do negócio, trabalhar fazendo a gestão da experiência do cliente, ouvindo o cliente, né? Há alguns anos, a gente definiu as proto-personas, né? Sim. Então, a gente teve ali uma necessidade de digitalizar também o atendimento. A gente passou ali por a Copasa vive um momento também de transformação, de movimento e de transformação digital. E isso não foi diferente no atendimento. Então, a gente precisou digitalizar o atendimento. Com a pandemia, né, em 2020, eu acho que isso foi acelerado, né, porque a Copasa, ela tinha nessa tradição de atender presencialmente. E ali a gente não teve mais condição de atender, né, com um atendente humano. Sim. E aí cresceu, assim, numa velocidade da luz, né, a demanda pelo atendimento digital. Então, nesse momento, é que a gente definiu as proto-personas, né, e isso evoluiu e com isso a gente teve condições de trazer ali fluxos de atendimento para esses novos canais digitais que a gente implantou, né? Então, de lá para cá, nessa ocasião, a gente passou a ter o WhatsApp, aumentamos os serviços na agência virtual, passamos a ter o totem de autoatendimento, o aplicativo a gente já tinha, e o canal telefônico ele foi ampliado, né? Então, a gente passou a ter mais demanda também nesse canal telefônico. E hoje, né, a gente já está evoluindo para a definição de personas, e a gente já está no momento, né, com vocês, né, dentro da nossa parceria, de estabelecer as personas de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? E a partir daí, a gente vai passar para jornadas, identificar os pontos de dores das jornadas, e isso é extremamente importante para a gente continuar nessa evolução, né? Você enxergar clientes com características diferentes, atender de forma mais personalizada, de forma humanizada, mesmo que digital, né? Parece até contraditório, mas a gente tem essa humanização do atendimento digital, tanto é que hoje o nosso WhatsApp já conta com a inteligência artificial, então a gente está ali reproduzindo um diálogo bem parecido com o diálogo humano, trazendo mais simplicidade ali para os clientes, né? Sim. Mas é realmente desafiador, porque não é todo cliente que quer também ser atendido dessa forma. Exato. Então, a gente adotou a estratégia de ter multicanais, né? Então, a gente ainda tem o atendimento presencial, ele corresponde a apenas 6% do nosso atendimento, sim. E o que demonstra, inclusive, a evolução aí da utilização dos canais digitais desde 2021. Mas a gente ainda tem o atendimento presencial e aí a gente garante que o cliente seja atendido, né, com esses 12,5 milhões de clientes, que seja atendido da forma que ele achar melhor, né? Então, enxergar essas diferenças é importante para isso, né? Para a gente definir fluxos de atendimento e estabelecer ali formas de relacionamento específicas e personalizadas. Muito bom. Então, assim, a acessibilidade é um ponto importante, ter fácil acesso para resolver, não importa qual é o tipo de cliente, né? Isso. E outro ponto que eu percebi aqui sobre personalização. Uhum. Porque aí você alinha as expectativas, né? Tem gente que quer ser atendido numa das 600 e tantos pontos de atendimento que você disse. Isso. Que existem presencialmente. Isso. Né? Ou tem gente que quer tirar uma segunda via ali no WhatsApp rapidinho tal, e já resolver esse ponto. Isso. Não é isso? Exato. E essa segmentação, assim, você possui alguma diretriz, assim, alguma forma de pensar sobre segmentação? Por que a gente, claro, com as personas, né, a gente começa a agrupar os clientes, né, em segmentos, né, em formas, bases diferentes. Né? Já tem algum exemplo assim, de segmentação
prática no dia a dia de vocês ou ainda está em construção? Assim, tem algum tipo de abordagem diferente, seja numa indústria grande ou, por exemplo, num consumidor residencial de baixa renda? Sim, eu lembro que vocês fizeram também um redesign da conta, né, da Copasa. Isso. O que a gente fez até agora já proporcionou, sim, já nos deu condições de trazer atendimento diferenciado, né? Então, resgatando um pouquinho, tem esse exemplo da equipe de atendimento a clientes estratégicos, são grandes clientes, clientes de alto consumo, alto faturamento, clientes que têm contratos de demanda. Hoje a gente tem uma carteira também para atender empreendimentos particulares, então, esse olhar para esse segmento, né? E definição dessas carteiras, o que não deixam de ser... Aí a gente pode associar as carteiras como se fossem personas, mesmo que a gente colocou as características ali de cada uma delas. Isso já trouxe bastante diferença para esse segmento, né? Porque grandes empresas, grandes indústrias, né, o foco deles, a expectativa deles é a previsibilidade e a consistência e a regularidade ali do abastecimento. Sim. Né? Então, não pode falhar. Não pode falhar porque isso vai impactar o negócio dele, vai parar uma produção, né? Então, isso realmente é o que mais importa para eles. Já um cliente de baixa renda, a preocupação dele é realmente a inclusão, né? Então, esse precisa ali a expectativa, né, que ele tenha tarifas diferenciadas, tarifas mais baixas, com desconto, e a Copasa tem, né, a tarifa social, e ainda um atendimento mais orientativo, mais próximo, com mais orientações sobre o valor da conta. Você mencionou sobre o consumo dele para que ele possa acompanhar no dia a dia, porque ele acompanha muito de perto o consumo e o que ele paga. Isso para ele, isso impacta a qualidade de vida dele, né? E isso mexe no orçamento dele, das famílias, para outros gastos, né? Então, isso para ele é muito importante. E você mencionou a conta, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, a gente entregou uma nova conta, passamos por um processo de melhoria e de escuta também do cliente sobre o que ele gostaria de ver na conta, e a gente entregou um novo layout ali da fatura da Copasa para esse cliente, mais claro, não deixando de atender às regras da regulação, que a gente está sujeito a isso também, né? Mas trazendo mais clareza para o cliente sobre o que ele está consumindo, né? E a gente teve um impacto realmente muito positivo também nessa mudança. Muito bom. Agora eu queria pegar um gancho sobre digitalização, né? Você falou que depois da pandemia as pessoas foram obrigadas, né, a usarem cada vez mais canais digitais. Né? Isso acelerou muito o processo de digitalização em geral em vários segmentos. Sim. E a Copasa, uma empresa super tradicional, né, com suas décadas de vida, igual você já disse, e a gente tem cada vez mais, né, uma população conectada. Esse número eu sempre acompanho, né, que é a população que tem acesso à internet no Brasil. Ele já está em 195 milhões de pessoas, ou seja, é um volume bem representativo, e é quase a totalidade assim, das pessoas que, enfim, podem acessar a internet. E isso traz também, né, uma necessidade de mudança de, enfim, abordagem com o cliente, né, de criar de fato os canais, né, os processos, né, a quantidade de processos, seja, sei lá, mudar uma fatura, mudar uma titularidade, né, e devem ter dezenas de processos. Mas qual que foi, na verdade, né, o primeiro grande movimento de digitalização que vocês fizeram? Se houve alguma resistência interna? E se é o quê? É mais difícil implementar a digitalização, implementar a tecnologia ou a cultura? Olha, os dois foram difíceis lá na ocasião, especialmente na pandemia, em 2020, né? Sim. Na verdade, o processo ele começou em 2019 e a pandemia veio ali como uma surpresa para todos nós, né? E acelerou, trouxe a urgência da implantação do que a gente já estava planejando, né? Fazer. E a gente teve ali essa questão da cultura e também da tecnologia, porque a gente precisou muito mais da tecnologia, né? Sim. Então, a gente precisou muito. Sobre a cultura, a gente teve resistência. Eu acho que é normal, né? Toda mudança traz aí esse impacto com necessidade de gestão da mudança, né? Então, a gente fez isso também
da forma que foi possível, especialmente na pandemia. Sim. E a gente teve resistência porque a gente mexeu em processo, como você disse. Então, a gente precisou rever fluxo, a gente precisou aceitar documentos de forma digital que antes não eram aceitos, né? Ah, mas o cliente tem que assinar. Falei, gente, ele não vai assinar. Logo depois veio a assinatura digital também, né? De forma mais popular, né? Já existia, mas de forma mais popular também. Agora todo mundo assina digitalmente, né? Então, enfrentamos sim essa resistência. E aí, hoje, eu acho que a gente está mais avançado em relação à cultura do que à tecnologia. Tá. Porque a gente tem entraves, muitas vezes, da tecnologia, até com indisponibilidade de sistemas, de canais, para você ter uma ideia. Tá. E assim, a gente passou a ter mais canais de atendimento, mais canais de relacionamento com o cliente. E a gente precisa que a disponibilidade seja 100% do tempo. Sim. E muitas vezes a gente tem um servidor que para, um sistema com erro, e isso traz ali uma sequência, né, uma cadeia de acontecimentos e de impactos para os clientes. Sim, traz um Então, eu considero que hoje, depois superada essa parte da cultura, superada, assim, evoluímos, tá? Sim, Tomás, eu acho que a gente tem muito ainda para trazer em relação a isso, mas a gente evoluiu mais e agora a gente precisa mais da tecnologia. Então, a gente tem segurança da informação, né? Por exemplo, que a gente tem aumentar os canais digitais, eu estou trazendo mais transações ali de forma digital, mas eu tenho que garantir a segurança. Sim. E muitas vezes a tecnologia nos exige uma burocracia nesse fluxo de atendimento, o que eu não posso ter, né? Sim. Porque, na verdade, eu tenho que ter ali, o contraponto é atender de forma fácil, de forma simples, até para trazer essa inclusão, né? Até para ter uma maior adesão das pessoas aos canais digitais. Sim. Então, são esses entraves, sabe? Assim, que a gente precisa ir quebrando aos poucos e trazendo mais facilidade ali para o cliente sem comprometer, né? Não estou tirando o fato dessa preocupação ser pertinente. A segurança da informação é pertinente. Sim. Ninguém quer sofrer um ataque, né? Nenhum cliente quer ser lesado ali com alguma questão de fraude. Sim. Então, a gente tem sim que garantir isso, só que a gente precisa fazer isso de forma mais fácil. E aí é um trabalho de engajamento e convencimento da TI, que tem que estar junto com a gente também, né? Como não poderia ser diferente. E o que guia, né, essa digitalização, a tecnologia? É o quê? Redução de custo, aumento da satisfação do cliente, né? Ou um pouquinho de cada? É um pouco de cada, né? A gente sabe que se relacionar com o cliente de forma digital vai ter um custo menor à medida que eu consigo automatizar mais, trazer mais inteligência para esse atendimento, e o custo com atendimento humano, ele é mais caro, né? Então, a gente considera as duas coisas assim, né? E, consequentemente, a gente vai ter uma satisfação do cliente, porque quanto mais cômodo e fácil for, mais satisfeito o cliente vai ficar. Quanto mais rápido, né? Quanto mais fácil mesmo ali o cliente conseguir ser atendido e cômodo, mais satisfeito ele vai ficar também. Fazendo um pequeno gancho sobre essa satisfação, no programa de voz do cliente que vocês possuem, né, como é que vocês mensuram, né, hoje os canais, indicadores, a experiência do cliente atualmente? Hoje a gente tem as pesquisas pós-atendimento, né, nos nossos canais de atendimento, que são as pesquisas transacionais e também a pesquisa pós-serviço, né? Então, saneamento lida com a execução do serviço. Então, eu tenho essa jornada, né? Que aí é a operação indo ali às ruas ou indo à casa do cliente executar um serviço de ligação de água, de ligação de esgoto, de religação, de consertar um vazamento na rua. Então, pós esse serviço, a gente também tem a pesquisa pós-serviço e temos a pesquisa relacional, que é a pesquisa de satisfação geral, além do NPS. Então, a gente mede, né, no mesmo questionário, na mesma pesquisa, a gente mede o índice de satisfação geral e o NPS também. Legal. Não, muito bom. Ficou bem claro aqui. Quando a gente fala, né, de uma empresa que tem sua responsabilidade social, tem seu lado, né, público, nós temos órgãos reguladores, a gente tem mecanismos de controle, a gente tem o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a sociedade, a imprensa, né? Tá todo mundo em cima, né? Os clientes, as redes sociais, né? Tem uma necessidade, há uma exposição, né? Uma necessidade de governança muito grande, né?
E a Copasa que fatura aí quase 2 bi por trimestre, né? Isso. Não é isso? Uhum. Hoje, qual que é o peso, né? Se a gente fosse pegar assim, a atenção que a gente dá, né? A empresa dá para a experiência do cliente, como é que isso é costurado, né, em relação a todos esses temas? Assim, o nível chega a ser uma estratégia institucional, ou seja, o nível chega a ser uma estratégia institucional, ou mais uma agenda de operação mesmo, né? E como é que a satisfação do cliente, a experiência do cliente está alinhado com essas exigências legais? A gente falou um pouquinho das agências reguladoras também, mas enfim, quais são, como é que é conduzido estrategicamente hoje o tema? E eu vou te trazer um gancho. Ontem a gente estava falando de um tema aqui importante sobre o novo parâmetro da certificação ISO, né, que é uma das milhares de certificações possíveis, né, que as empresas podem tirar. E a versão 2026, a de 2025, falava de um pilar sobre o cliente, que era a satisfação do cliente. Uhum. A de 2026 já mudou a palavra para a experiência do cliente. Uhum. Então, ou seja, com base nessas pressões todas que eu citei, né, nessas demandas e exigências, institucionalmente, a estratégia do cliente, como é que ela encaixa nisso? De forma estratégica, ainda bem, né? E, de novo, de forma mais intensa aí desde 2019. Então, a gente está há 6 anos, né, trazendo aí, atuando de forma estratégica. A Copasa, com o cliente ali, com esse foco, né, de satisfação e de melhoria da experiência. Então, mesmo nesse período, a gente até já passou pela revisão do planejamento estratégico, e a gente continua ali com esse foco de fazer além do que é exigido na regulação, né? Então, atender, né, trazer ali excelência na prestação de serviços e trazer esse foco. E de forma, de fato, estratégica. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Isso faz diferença para a cultura, da centralidade do cliente, faz diferença pelo patrocínio, né? Sim. E não poderia ser diferente, né, Tomás? Porque o negócio da companhia, ele só sobrevive com a satisfação do cliente, com essa relação de confiança, com a garantia, manutenção da licença social para operar. Então, não tem como ser diferente, né? Não atuar, não pensar, não investir na melhor experiência do cliente. E isso envolve a empresa como um todo, né? Muitas vezes a gente fala de canais de relacionamento, mas a experiência do cliente traz ali as jornadas, né, que passam por todas as áreas da companhia. Então, todos os empregados, todos os terceiros, fornecedores, toda essa cadeia, né, de pessoas envolvidas ali, todas as pessoas são importantes e são responsáveis pela satisfação do cliente. Sim, na maioria das vezes, o cliente Copasa não tem a opção de escolher outro fornecedor, né? Não. Na cidade que ele está, não, né? Ele acorda e fala, hoje eu vou comprar água de outra empresa. Não tem como, é da Copasa. Exato. Então, pensando até para quem estiver do segmento de utilities assistindo, né, qual que é o maior risco de não investir na experiência do cliente em um serviço essencial? É não ter a licença social para operar. E aí você vai perder contratos de programa, contratos de concessão. E aí você tem a perda financeira, né? Então, o que garante ali a receita da empresa são esses contratos, e esses contratos só se garantem com um cliente satisfeito, com a licença social para operar, né? Então, várias ações, empresas de saneamento geralmente têm várias ações relacionadas à responsabilidade socioambiental, né? Tudo isso traz ali essa relação também de confiança e reforça o valor do serviço para os clientes, que eu acho que isso é extremamente importante. É assim que a gente alcança, né? Por meio desse posicionamento de transparência, de responsabilidade social, de atuar de forma ética, trazendo inclusão, né? Ao mesmo tempo que modernidade para a operação também, né? Para a eficiência do serviço. Então, é assim que a gente garante a licença social para operar, é assim que a gente garante a nossa sobrevivência. Não, muito bom. Ficou bem claro. Nádia, vamos para a reta final aqui. O papo está incrível. A gente já está com um tempo aqui já de conteúdo muito legal. E isso está
muito rico aqui para a gente. Isso vai ficar certamente um legado aqui, uma experiência memorável de conteúdo. Mas para a gente ir para a reta final aqui, né, em termos de futuro e legado, eu queria entender para você, com você, né, o que vocês ainda gostariam de evoluir, tá? Onde que vocês querem chegar, né? E o mundo muda muito rápido, né? A gente, há 2 anos atrás, praticamente 3, a gente não tinha inteligência artificial do jeito que está aqui hoje, né? A gente está vivendo uma nova era, né? Literalmente, né? Então, onde que vocês querem chegar, né? E também, para fechar aqui, qual que, aí no lado Nadimo, né? Qual que é seu grande sonho? Assim, onde que você gostaria de estar, né? Como empresa, daqui a pouco tempo, num futuro breve, né? Então, o que você gostaria de evoluir nos próximos tempos, né? E qual que é seu grande sonho? A Copasa, as empresas de saneamento, né? A gente tem as metas de universalização do serviço de água e esgoto, né? São metas caras, né? Para a companhia e para a sociedade, né? Sim. E tudo isso que a gente falou, né? Garante que isso seja alcançado numa relação de confiança e com transparência, né? Tudo isso que a gente falou aqui, que é cuidar ali da gestão da experiência do cliente. Então, a Copasa, ela quer se modernizar, né? Garantir ali essa eficiência operacional para atingir a universalização, as metas de universalização do serviço de água e esgoto, evoluir na centralidade, na cultura da centralidade do cliente, né? Como eu disse, não poderia ser diferente, né? Trazer quanto mais melhor aí, no caso, né, de personalização nos nossos relacionamentos, né, que eu acho que isso é extremamente importante, e evoluir também nos indicadores e métricas, né? A gente tem bastante ali SLA em relação a todos os serviços que a gente presta na companhia, não só em atendimento, mas também em execução de serviços. O indicador de satisfação, ele compõe ali os nossos KPIs estratégicos, né? Sim. E a gente precisa realmente evoluir e continuar acompanhando, né? Quem não mede não faz a gestão, né? Então a gente tem que ouvir, medir e agir ali, né, em relação a esses resultados, né? E eu acho que o meu sonho, respondendo essa pergunta do sonho, seria que essa cultura da centralidade do cliente fosse realmente, a gente atingisse ali o máximo de envolvimento e engajamento das pessoas, e com isso, que as nossas notas de satisfação, né, sejam melhores, cada vez melhores, né? Legal. É desafiador, mas é uma área realmente interessante que a gente está trabalhando ali com a satisfação das pessoas, né? Então, você entregar ali, você resolver uma questão para a pessoa, um problema, que seja, ou atender aquela pessoa, é realmente muito satisfatório. Principalmente que a gente está falando desse negócio, né, que é de saneamento, que é aquilo que vai levar qualidade de vida e saúde para as pessoas, é essencial, né? E eu sei o quanto é desafiador, que eu estou vivendo isso lá há muitos anos, sim, mas também é gratificante o que a gente já conseguiu entregar e o que a gente ainda pode entregar. Então, o sonho é que a gente tenha notas de avaliação cada vez melhores, mesmo notas de satisfação cada vez melhores, né? E isso é tão desafiador que outro dia eu vi um comentário de um médico, né? Ele colocou lá uma avaliação que ele recebeu, de 1 a 5 estrelas, ele recebeu a 4ª estrela. E aí o cliente, né, que avaliou, falou: o Dr. X salvou a minha vida. Aí o Dr. X comentou: eu realmente não sei como conseguir a 5ª estrela, porque eu salvei a vida da pessoa e não consegui a 5ª estrela. O que é isso, né? A minha avaliação, né, parece um post inocente, mas eu achei fantástico. Por quê? Alguma coisa aconteceu na jornada desse paciente que, né, apesar dele ter se salvado ali, ter com a vida resolvida, ele não deu a 5ª estrela. Então, a gente que trabalha com satisfação do cliente, a gente sabe que o desafio é grande mesmo. Muito bom, muito bom. Mas assim, por tudo que vocês estão fazendo, pelo que você falou agora, não tenho dúvida que vocês estão no caminho certo. Que bom. E que estão construindo um case mesmo, né? Um case do Sim. setor. Eu acho que vai ser muito legal a gente ver essa história nos próximos capítulos, né? Não somente o que a gente já viu, né? A evolução, mas também nos próximos.
E parabéns pelo trabalho, você e todo o time da Copasa. Obrigada. É um trabalho realmente muito profissional, de alto nível, incrível. Fica o reconhecimento, né? A gente está no mercado passeando aí todos os dias. E, de fato, né, um trabalho muito consistente e de alto nível. Parabéns. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, agora nossos parceiros, né? E a gente vamos evoluir juntos aí nesses desafios da Copasa. Conte sempre conosco, né? Dar nossa ideia e garantir, de fato, cada vez mais que o consumidor brasileiro tenha uma experiência melhor. Isso, né? isso aí. Pessoal, a gente vai encerrar aqui. A gente esteve com a Nádima Barbosa, ela é gerente de relacionamento de clientes com a Copasa. Foi um prazer, Nádima, ter você aqui. E fiquem ligados nos próximos episódios aqui do Index Talks. Basta se inscrever aqui e acompanhar nas redes, que a gente sempre publica os próximos conteúdos, vão ser muitos. Não somente podcasts, nós temos vários eventos e vários conteúdos. Não dá para ficar de fora. Muito obrigado, a gente se vê na próxima.